horas, mais ou menos, nós levávamos 4 horas fazendo essa rota, caminhando, orando, profetizando, e terminava lá na Praça Félix Martins com uma oração. A gente tem algumas histórias para contar nessa questão de, por exemplo, eu em cada trevo dessa cidade tem uma estaca dizendo Jeová chamar, o Senhor está aqui. Na Praça Félix Martins, na época da obra, eu gravei uma estaca declarando que Jesus e a Vé chamá-los. Na Praça General Osório tem, naquela praça onde tem o Digão, ali tem uma Bíblia, um vidro de óleo e um vidro de vinho, enterrado ali, profetizando, florescer a palavra, da vida de Deus nessa cidade. Então a gente está fazendo. É um trabalho que a gente pode dizer que está vendo o resultado, ainda que um pouco lento, mas nós estamos vendo o resultado. Isso é visível, né? O Evangelho, a expansão do Evangelho, a quantidade de igrejas, o respeito, muito importante, o respeito. Hoje os pastores são respeitados em Leopoldina pelas autoridades, coisa que há alguns anos atrás. Então é tudo um trabalho que a gente está fazendo a nível de reino. E eu creio que está vendo o resultado, né? Graças a Deus está vendo o resultado. Estamos aí então, com a pessoa do pastor Ricardo, daqui a pouquinho vai nos trazer uma palavra. E está também aqui no estúdio, também o Álvaro, que é o nosso técnico, que está aqui também nos ajudando, e também o coordenador, o pastor João. Eu quero aproveitar, pastor João, um minuto, da sua palavra, para você também poder falar com os nossos ouvintes, sobre a questão da programação de todos os dias aqui, na Rádio Maravilha 89, sobre o almoço. E com a palavra, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, trago aqui para a rádio, espalhado para todos os estados também de Minas Gerais, inclusive para a nossa cidade de Leopoldina. E eu quero aproveitar um ensejo aqui também, até o nosso pastor aqui se identificar ali. Quero mandar desde já um abraço também para o nosso pastor Luí, que está provavelmente nos ouvindo neste momento. Pastor Luí, um grande abraço. E também para o nosso irmão amado Eduardo Cunha, o diretor-geral dessa rádio. Forte abraço para você. Pastor João. Pai do Senhor, pastor Adriano, pastor Alves, Pastor Alves, viu? Recebe aí a profecia. Pastor Ricardo, glória a Deus. Glória a Deus. Agradecer a Deus, primeiramente, por esse dia maravilhoso a qual o Senhor nos proveu, E interessante, pastor Adriano, que louvamos a Deus pela vida, do nosso pastor Eloí, do Eduardo Cunha, de trazer essa rádio. Eu vi você conversando com o pastor Ricardo sobre essa bênção que a cidade de Leopoldina ganha, que é 89 Maravilha, 89.1. E o interessante é que o almoço com palavra é o que o pastor Ricardo falou. Nós almoçamos todo dia, pastor Ricardo? Alimentando a nossa carne. Se a gente ficar, eu, por exemplo, eu falo por mim. Se eu ficar sem almoçar, eu vou uma tremedeira, eu vou ficando fraco. Tenho que alimentar para ficar forte. E o nosso espírito é a mesma coisa. Nós temos que nos alimentar. E a 89.1 Maravilha de Leopoldina, a 89 Maravilha em geral, ela proporciona esse almoço com palavra, trazendo aos corações dos ouvintes que estão sintonizados, graças a Deus, são bastante ouvintes, que uma palavra diretamente do coração de Deus, que já está no coração do pastor Ricardo, já para transmitir os nossos corações. E deixando claro assim, sintonize, em breve nós vamos ter o debate Maravilha, nós vamos ter aqui o culto Maravilha, e vai ser uma bênção. Louvado. O happy hour. O pastor Luiz já está... É meio hebraico aquela palavra. Em inglês, assim, o pastor Luiz já está programando, para estar trazendo para uma cidade também um happy hour. Vai ficar muito bom. Você que tem uma banda aí, já fica ao vivo. Transmissão ao vivo pelo YouTube. Você que tem banda aí daqui de Leopoldina e região, já sintoniza aí que breve nós estaremos fazendo um contato com vocês aí. Que maravilha. Então temos muita novidade então. Além do almoço com a palavra, tem um culto Maravilha, Em breve, que será transmitido das 8 às 9, é isso? Culto das noites. Isso, da noite. Isso. Das 8 às 9 da noite. E o Happy Hour. Que bacana, Só coisa maravilhosa. E muitas novidades que virão, Exatamente. E é só ficar sintonizado, Muito obrigado pela participação, Amém. Pastor João. Pastor Ricardo, como de início, como de praxe, antes de nós aqui adentrarmos no almoço com a palavra, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração de iniciação para este meio, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te damos graças, em primeiro lugar, a Deus, por esse projeto, Rádio 89.1, Maravilha em Leopoldina, mais uma porta para a pregação do Evangelho, para que, ó Deus,
as pessoas possam ter acesso à salvação, Deus. Obrigado por essa rádio, abençoa, Senhor, o presidente da rádio, o deputado Eduardo Cunha, o nosso irmão pastor Eli, que está na parte da administração, ó Deus, da condução, da programação, agora o pastor Adriano também, o pastor João, ó Deus, o Álvaro, que é o técnico, que todos estejam debaixo da direção e da bênção do Senhor. Ó Deus, eu oro para cada ouvinte agora que está sintonizado com essa rádio, pessoas que, ó Deus, precisam de uma palavra, algo do coração do Senhor, que o Senhor possa abençoar essa programação, esse projeto, né? Almoço com a palavra, almoço com a palavra, que, ó Deus, seja um programa que venha alcançando muitas e muitas vidas, uns alcançando através da salvação, outros edificando, ó Deus, as suas vidas espirituais, e que todos possam se sentir abençoados nessa tarde. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que maravilha! Você pode assistir também ao nosso programa, né, pelo YouTube, Maravilha 89.1. E neste momento nós vamos de louvor. Amém? Vai tocar o seu coração neste momento. Larissa Pires, né? O hino A Tua Palavra. Persevere em oração. A fé verdadeira não se revela a nossa é daqui. Então está saindo lá em Bernardo. Eu cortei aqui automático e o som. Dias bons, dias maus. Agora saiu aqui. Agora caiu aqui. Onde você foi? Hein? Onde você foi? Não, eu tava aqui no mesmo lugar. Agora que entrou. Saiu outra coisa. Por tudo que foi falado no início, não saiu. Deve ser a conexão do celular. Essa diferença de... Esse aqui, ó. O HH. Aí. Mas você tem que botar 89.1 Leopoldino. Pastor Ricardo, mas e essa caminhada ainda continua? Vem, Pastor Ricardo. Aqui tá ouvindo o fone. Aqui tá no fone. Só falando aqui, no YouTube não está transmitindo. Ah, mas o YouTube não tá transmitindo não. Ele tem que logar. Eu pedi pra mandar. Eu mandei, ele pediu o Clay, que eu não tenho o telefone do Clay, sei lá, mexendo. Liga pro Clay, né? Agora não tem como mais não. Entrar não. Essa eu não ligou pra lá. Eu não tenho o telefone, eu liguei pro Douglas. O Douglas não. Não, o Douglas falou que isso é só o Clay. Eu falei, eu não tenho o telefone do carro, vou pedir os meninos pra falar com ele depois. Olha, tá saindo por onde então? Não tá saindo por onde? Rádio.
a transmissão da rádio. Aqui, tudo que está sendo falado está na rádio. Só não vê, mas o que está acontecendo aqui está. Você tá ouvindo ele tá seu? Aqui o meu celular tá ligado. É, baixa aqui. Pode ligar, tá? Mas aí eu não tenho culpa não. Ah, agora mesmo mandou mensagem. Mas ele tá ouvindo pela rádio. Ele não tá vendo nada diferente porque ele tá pela rádio. Dependendo da cidade que ele tá, né? No local. Não, mas aí ele conecta pela internet e pega. 89.1 Maravilha FM, Leopoldina, Minas Gerais. Que tá. Tudoradio.com. Especificar. Especificar, se for falar que se quiser para nos ouvir. Bem específico. Pastor Leandro tá assistindo. Isso, ouvindo pela. Pastor Isaí tá assistindo aqui pelo meu Facebook. Entrou agora aqui Pastor Leomi, Pastor Eduardo, assistindo pela live aqui pelo Facebook. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilhas, que louvor, né? Abençoado, Larissa, a tua palavra que toca aos céus, né? E chegou o momento esplendioso, momento maravilhoso, que é o momento, né, da palavra. E neste momento, nosso amado irmão, pastor Ricardo da Igreja Maranata, estará transmitindo uma palavra eficaz, tão poderosa aos nossos corações, e você pode sintonizar, tá bom? Pelo aplicativo, né, da Rádio Maravilha. Você pode também sintonizar pelos canais como o YouTube, 89.1 FM Leopoldina. E neste momento, queridos, vamos à palavra que toca o seu coração. Pastor Ricardo, fique à vontade, que Deus continue usando o Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir, se você tiver uma Bíblia, se puder abrir, se não puder, apenas ouça o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha eu perdido. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa tarde, nos dá a revelação da palavra, abre o nosso entendimento, remove todo sofisma, toda fortaleza. Ó Deus, que a palavra revelada, ela possa estar sendo liberada, abre o entendimento dos ouvintes, pluga no céu agora cada mente, que não haja nenhuma distração, mas que haja foco naquilo que o Espírito de Deus quer falar conosco. Que eu diminua para que tu cresça, que o teu nome seja glorificado através da palavra de Cristo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, o capítulo 15 do livro de Lucas
ele é composto por 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a palavra do filho perdido, mais conhecido como filho pródigo. Parábola era uma das estratégias didáticas de Jesus, porque, na verdade, as parábolas elas eram histórias do cotidiano daquela sociedade que Jesus usava para trazer ensinamentos do reino. Então, Jesus gostava muito de usar a parábola. E a Bíblia vai mostrar muitas vezes que até mesmo os discípulos, eles não entendiam bem a parábola, e Jesus tinha que explicar no particular para eles, né? Então, essa parábola aqui, eu quero falar da parábola da dracma perdida. Ela vai dizer que uma mulher tinha 10 dracmas. O que é uma dracma? A dracma, na verdade, é uma moeda grega usada muito naquele período, que corresponde a um denário romano também. Então, era uma que valia, na verdade, um dia de trabalho de um trabalhador na agrícola. Então, se nós olharmos por esse aspecto, nós vamos dizer que essa mulher teve uma perda monetária. Ela perdeu um dinheiro. Mas a dracma também tem um significado que fazia parte de um composto de um colar da noiva. O noivo, quando fazia uma aliança de noivado, ele dava de presente, são explicações que a gente tem, dava à noiva um colar com 10 dracmas, que simbolizava uma aliança de compromisso, de fidelidade. Hoje é a aliança que os noivos põem no dedo direito, né? Então, se nós olharmos por esse lado, a mulher ela teve uma perda emocional. Então, quando nós vamos olhar essa palavra, nós vamos perceber que é muito mais do que uma perda monetária, é muito mais do que uma perda emocional, porque o que nós vamos aprender é que não é simplesmente o achar de uma dracma, né? Ela mostra um processo. Eu vejo nesse texto um processo, onde nós podemos perceber que há um processo da perda ao momento que ela acha. Qual é o processo? Primeira coisa que ela faz, ela acende a luz. Segundo, ela varre a casa. Terceiro, ela varre diligentemente. Então, existe um processo aí que é muito importante nós falarmos sobre ele nessa tarde. Então, a parábola, ela vai mostrar uma mulher, primeiro, desejosa de achar aquilo que ela perdeu. A atitude dela mostra que ela deseja achar aquilo que ela perdeu. Então, Jesus começa a parábola dizendo o seguinte: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, reticência. Ou seja, Jesus está dizendo, quem agiria como essa mulher? Primeiro, quem valoriza o que tem. Porque tem pessoas que não valorizam aquilo que ela tem. E eu tenho, rapidamente, só 2 exemplos da Bíblia de pessoas que um valorizava o que tinha e outro não valorizava. O primeiro foi Esaú. Esaú era detentor da bênção da primogenitura. A Bíblia vai dizer que ele chega em casa faminto. E Jacó estava fazendo uma lentilha, e ele sente o cheiro daquela comida, e ele estava ali, naquele momento, faminto. Eu até falei lá na igreja, o que é uma pessoa faminta? É aquela pessoa que, quando às vezes chega assim, se eu não tiver nada para comer, eu como até as paredes. Então a pessoa que estava faminta. E quando ele viu aquela lentilha, aquele prato de lentilha, possuído pelo desejo de satisfazer uma fome que era algo passageiro, ele faz o quê? Ele pede a Jacó que lhe dê
um prato. Jacó falou para ele, né, em outras palavras, olha, você tem algo de valor, né? Eu também tenho. Você me dá o que você tem de valor, eu te dou o que eu tenho de valor. Só que o que Jacó tinha de valor era a primogenitura, né? O direito de receber porção dobrada da herança, de administrar a família, né? Algo que era privilégio do primogênito. E ele fala assim, de que me vale isso? Se eu estou com fome. Ou seja, ele trocou, né, o direito da primogenitura por um prato de comida, né? Eu diria que ele foi envolvido por uma paixão da hora. O que é a paixão da hora? É aquele momento que você tem, que você pensa assim, se eu não fizer isso, eu estou arruinado. Se eu não resolver isso, eu estou perdido. E quantas vezes nós agimos assim, né? Nós agimos por causa da paixão da hora. É aquele momento em que nós achamos que se a gente não tomar uma posição, a gente está perdido. E ele faz o quê? Ele troca o direito por um prato de comida. Eu te pergunto, ele ia morrer de fome? Claro que não. A fome é passageira. Certamente, se ele não almoçasse ali, ele almoçaria na casa da mãe dele, né, na casa dele, mas ele trocou aquilo que ele tinha de valor, porque ele não dava importância ao que ele tem. E muitas vezes, quando nós não valorizamos aquilo que nós temos, nós desprezamos. Foi o que ele fez. Essa mulher não. Essa mulher, ela valorizava, seja a moeda, se é o sentido monetário, se é o sentido emocional, ela valorizou, e a ponto de que? De ela, de forma diligente, procurar. Então, muitas vezes, as pessoas elas não valorizam aquilo que elas têm, né? E por causa disso elas perdem. E outro exemplo é Nabote. Nabote era um homem que tinha uma vinha. Por sinal, a vinha dele ficava do lado da casa de verão do rei Acabe, né? E um dia o rei Acabe decide comprar aquela vinha. Olha que oportunidade que Nabote tinha de fazer um bom negócio. Por quê? Porque você sabe muito bem que a questão ali já não era nem o valor imobiliário, uma questão mais de sentimental. Porque se você tem uma casa, tem um vizinho que tem outra casa, ele quer comprar a tua casa para expandir a casa dele, você pode colocar o valor que você entender que é um bom negócio para você. Já não é questão imobiliária, é questão do interesse, do cara paga se quiser. Então Nabote poderia ter visto naquela oportunidade uma chance dele ganhar um bom dinheiro, vendendo para a casa do rei, o cara que está com dinheiro, né? Mas ele fala, ai de mim, se eu vender isso, é herança dos meus pais. Ou seja, Nabote ele não foi dominado pela paixão, né, da última hora. Aquela coisa que vem, que você quer se aproveitar para ter um benefício. Então, ele preferiu o quê? Valorizar aquilo que ele tinha recebido do pai. Trazendo, às vezes, eu pelo menos, entendo assim, tudo que eu tenho, tudo que sou, e ainda mais muita graça, bondade e misericórdia do Senhor. Eu entendo que tudo que eu tenho, Deus que me deu. E se foi Deus que me deu, eu tenho que valorizar, eu tenho que manter, eu tenho que lutar para continuar com aquilo que Deus me deu e não desprezar. Muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus nos dá e por isso nós perdemos, né? Então, o problema ela valorizou aquilo que ela tinha. Segunda coisa, ela não confiou no seu próprio braço. Porque o grande problema, pastor, é que quando nós estamos passando por um problema, nós achamos que nós podemos resolver, não é verdade? Ela fez o quê? Ela acendeu a luz, né? A candeia. Candeia eram uns vasinhos de barro que tinha um azeite, que tinha um pavio, que era a iluminação daquela época. Então significa dizer que a casa dela estava escura. E com a casa escura, ela não ia conseguir achar a dracma. Então ela apela para a luz, né? E a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés
E luz para os nossos caminhos é o quê? É a palavra de Deus. Então, quando você coloca Deus naquilo que você, nos teus projetos, certamente Deus vai trazer a luz. Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar a orientação. Quantas vezes nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, sabe? E essa palavra nos ensina o seguinte: coloca Jesus na tua casa, coloca Jesus na tua família, no teu casamento, na tua vida profissional, na tua vida sentimental. Coloca Deus na tua vida espiritual e você vai conseguir encontrar tudo que você perdeu e talvez e até mesmo conquistar os seus objetivos. Então, olha o processo. Olha o processo. Ela valoriza, agora ela coloca a luz, e nós vamos trazer, né, para Cristo, ela coloca Jesus na fita, vamos usar essa expressão. Né? Ela coloca Jesus na fita, e o que ela faz depois disso? Ela faz o quê? Ela vai varrer. Ela não confiou, quando ela acende a luz, ela não confiou no seu braço, ela não confiou na sua inteligência, ela não confiou na sua perspicácia, ela não confiou no seu tino. Isso é importante, né? Nós temos que desenvolver a nossa inteligência, a nossa perspicácia, o nosso tino, mas isso não pode substituir a direção de Deus, não pode substituir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem tudo que você precisa, né, para poder administrar a sua vida, para poder tocar a tua vida. Então, mas só que nós precisamos estar com a luz acesa. Então, nós temos que ter a palavra em todas as áreas da nossa vida. Né? E a terceira era que ela varre a casa. Ou seja, ela faz uma limpeza. Nós estávamos falando aqui sobre mente, né? Nós precisamos limpar. Tem muitas coisas, pastor, na nossa mente, no nosso coração, que atrapalham o agir de Deus. Pensamentos, a Bíblia diz tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é boa forma, tudo que haja virtude, louvor, se a gente que ocupa o vosso pensamento, pensar nas coisas lá do alto. Então nós temos que limpar a nossa mente de talvez pensamentos que acabam por prejudicar a ação de Deus. Nosso coração também precisa estar limpo, é necessário fazer uma varredura na nossa casa. Acabamos de comentar sobre pontos de contato, né, que são objetos que muitas vezes nós compramos e que são objetos que são pontos de contato com trevas. E às vezes nós não percebemos. Eu vou contar uma experiência que eu até falei. Eu fui na casa, né, de um pastor que estava com crise do casamento. Antes de você ficar especulando, não é aqui de Leopoldina, não. O ouvinte fica, quem é? Quem será? É o fulano, é o Beltrano, você não pode falar isso, mas ele é do Rio de Janeiro, né? E ele estava com a crise do casamento, é um amigo, meu amigo, eu fui na casa dele. A gente estava conversando com a esposa, de repente quando eu olhei, pastor, tinha um bar, esses bar de sala que enfeita, com um monte de garrafa de bebida. Eu falei, pastor, não, isso é para enfeitar, minha mulher que trouxe. Eu falei, rapaz, isso aí é ponto de contato. Sabe, a gente tem que ter discernimento. Aí quando você acende a luz, teu entendimento abre para as coisas espirituais. Né? Quando você abre a tua mente para a palavra, você vai saber se comportar, você vai saber o lugar que é bom, que não é. Não precisa o pastor falar, você não pode ir ali, você não pode ir aqui, você não pode usar isso. Não, o próprio Espírito vai fazer isso. Né? Ele vai trabalhar em você e você vai ter uma coisa que é tão maravilhosa, que é o discernimento espiritual, que você vai saber discernir o mundo espiritual, porque não se vê com os olhos físicos, não, é com os olhos espirituais. Então, muitas vezes tem coisas, né? Eu visitei uma família, a mulher ia para a igreja cair endemoniada, ia para a igreja cair endemoniada, não é possível. A Bíblia fala que se o filho libertar verdadeiro, tem alguma coisa, se o filho libertar verdadeiro ser livre, tem alguma coisa errada. Fomos na casa dela. Chegamos lá, conversando, ela falou assim, eu tenho aqui umas roupas que quando eu frequentava centro, estava lá guardado, nem usava, mas estava lá, ponto de contato. E eu passaria a tarde, estou te dando exemplo de coisas que são pontos de contato que nós precisamos varrer da nossa vida, limpar, para que a gente possa, né, reconquistar aquilo que nós perdemos. Eu costumo dizer o seguinte, tem coisas que nós perdemos que foi Deus que deu.
que Deus tira, sabe por quê? Porque Deus te dá e aquilo acaba te prejudicando a tua vida espiritual, e aí Deus tira mesmo. Mas tem coisas que é o diabo que tira. Então a gente tem que estar atento. E ela, fechando, o que ela fez? Ela procurou diligentemente, ou seja, ela não desistiu. Irmão, a gente às vezes desiste com muita facilidade, né? Principalmente quando a gente encontra o obstáculo. A gente tem a tendência, mas a Bíblia fala que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que desistem. Então é importante nós sabermos que nós não podemos desistir, né? Por quê? Por exemplo, voltando lá no Esaú, né? Se ele diz, ele por causa de uma paixão momentânea, ele vendeu algo que era importante. Mas eu sempre digo, calma, está passando por luta? Calma, está passando por tribulação? Calma. Sabe por quê? Porque o nosso Deus diz que segundo a sua riqueza em glória, ele há de suprir cada uma da nossa necessidade. Então é só questão de esperar, não dá para se esperar. E ela perseverou diligentemente, ou seja, ela foi muito perseverante. Nós temos que ser perseverantes. Né? E eu encerro, para a gente orar, dizendo o seguinte: processo respeitado, processo vivido é igual à vitória. Não tem como dar errado. Não tem. Se você viveu os valores e princípios de Deus, não tem como dar errado, porque o nosso Deus é fiel. Ouvinte, que Deus te abençoe. Eu não sei, talvez você tenha tido algumas perdas na áreas da sua vida, mas siga esse processo aqui dessa mulher. Né? Valorize o que você perdeu, o que você tem. Coloque Cristo, peça a Deus para te dar direção e seja perseverante. Limpe, faça uma varredura em coisas espirituais, em sentimentos, e seja perseverante, porque vai dar certo. Deus vai te dar a vitória. A Bíblia diz que ela encontrou a dracma. Glória a Deus. Pode orar? Pode orar, pode ficar à vontade, pastor. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, ouvimos a tua palavra, sabemos que existe um processo, precisamos entender, precisamos respeitar, precisamos viver o processo para chegarmos, ó Deus, aonde o Senhor quer nos levar. Por isso, Deus, eu quero orar por esse ouvinte. Quem sabe há pessoas que tiveram perdas na sua área familiar, na sua área financeira, na sua área emocional, na sua área profissional e até mesmo espiritual. Ó Deus, que essa palavra possa trazer uma visão, Senhor, a esse ouvinte, no sentido dele valorizar isso, não achar que isso foi um acaso, não achar que isso faz parte da vida, porque não faz, Senhor.